Bom, nós paramos na regra 10, na última vez que eu estive aqui, há muito tempo atrás, né? E a regra 10, ela inaugura o trecho que trata sobre os princípios gramaticais de interpretação. Nós vimos, inclusive, que a escritura tem somente um sentido e ela deve ser tomada literalmente, com exceção de alguns textos como Apocalipse, alguns trechos de Daniel, Ezequiel e outros textos que requer de nós uma interpretação não literal, tá? Nós vimos que isso é muito importante e aqui muitas pessoas erram, né, por não respeitar a literalidade. Agora eu quero entrar com vocês no princípio número 11, ou regra número 11, que diz assim: interprete as palavras no sentido que tinham no tempo do autor. Aqui está um princípio que é frequentemente menosprezado. As pessoas se esquecem que quando João, Paulo ou qualquer um escritor escreveu, ele tinha um objetivo e as suas palavras tinham um sentido. E nós, como intérpretes que somos, devemos sempre buscar o sentido que tinha para o autor. Não importa o que eu acho do texto, não importa o que eu penso que o texto significa. O que importa, na verdade, é o que o autor quis dizer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, ali, alguém, por favor, leia esse trecho para mim, e eu vou fazer uma aplicação, ou uma interpretação desse texto, e eu vou dar um exemplo dessa regra aplicada. Romanos capítulo 1, versículo 16, texto conhecidíssimo, sobretudo porque vocês estudaram sobre a Reforma Protestante recentemente, então vocês estão com isso na mente, capítulo 1, versículos 16 e 17, mas vamos lá observar o que Paulo diz sobre o Evangelho. Microfone para alguém. Aqui, a gente achou o texto aqui, ó. Cadê? Eu denuncio mesmo. 16, né? Isso. 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Ok, o trecho que a irmã Gideane leu diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando você olha para essa palavrinha poder no grego, é a palavra dunamis, que traz a ideia de força, de poder. De onde, inclusive, saiu a palavra dinamite. Dinamite saiu daqui, dessa palavra. Então, o apóstolo Paulo está querendo nos dizer que o Evangelho é como uma dinamite que explode tudo. Está certo isso aqui? Vocês acham que isso está certo? Por que não está certo? Porque na época de Paulo nem existia dinamite ainda. Dinamite é uma criação posterior. Então, essa ideia não estava na mente de Paulo. Paulo não pensou na dinamite como nós conhecemos hoje. Ele apenas conhecia a palavra poder. E a dinamite, ela recebeu esse nome por conta do seu poder explosivo. Então, nós devemos sempre tomar cuidado, porque esses exemplos que eu uso aqui não são coisas que eu invento da minha cabeça. Eu não sou tão criativo assim. São exemplos que eu extraio da internet, que eu vejo de alguém pregando. Então, por conta das aulas que eu tenho no YouTube, muitas pessoas me mandam exemplos, assim, trechinhos de vídeo, e eu vou guardando isso tudo, vou colecionando essas baboseiras, porque a gente não pode errar como eles, né? Então, isso aqui é algo que eu ouvi um pastor falando num púlpito. Então, é muito importante entender que as palavras têm um sentido na época do autor, e nem sempre o sentido que tinha na época do autor é o mesmo para nós hoje. Às vezes as palavras, elas mudam, elas têm significados diferentes, né? Um exemplo que eu quero trazer para vocês é a palavra que nós usamos muito aqui hoje. A palavra servo, que está traduzido na sua Bíblia como servo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Você vai ver isso com uma constância. O que é um servo para nós? Hoje nós usamos no contexto religioso de servo, por exemplo, eu chego no irmão, ô irmão, você é um servo de Deus, você ajudou a montar a cadeira, ó servo, a gente não usa assim? Não usamos tanto assim, né? Mas as pessoas usam tanto assim nesse sentido. Mas servo, naquela época, era literalmente escravo, a palavra doulos, que era o escravo que servia. Então nós às vezes perdemos o peso das palavras por transportar a palavra para o nosso tempo. Quando Paulo fala, eu sou servo de Jesus Cristo, ele literalmente está dizendo, eu sou escravo de Jesus Cristo, eu sirvo a Jesus Cristo. É muito mais profundo do que a maneira como a gente usa hoje.
Outra palavra que também é mal compreendida é a palavra talento. Quando você olha lá para a parábola dos talentos, nós temos a regra 16, onde nós vamos aprender a interpretar parábolas, que é onde muita gente erra também. Nós encontramos a parábola do talento, ou dos talentos. O que é talento? O que é um talento? As pessoas usam isso aqui de que forma? Vou botar algum irmão aqui, por exemplo, para fazer a abertura do culto, e esse irmão falar que não quer, eu falo, rapaz, tu está enterrando seu talento. Aí tem um irmão que toca um instrumento, e aí eu quero que ele toque, eu falo, vamos tocar lá, rapaz. Não, você está enterrando o seu talento. Mas será que Jesus tinha isso em mente, ao usar a palavra talento? Será que talento significa habilidades que nós temos? É evidente que não. Talento é uma quantia em dinheiro, é um valor em dinheiro. Então, é muito importante que entendamos esse princípio para não cometer esse tipo de erro, né? Se você buscar no YouTube a parábola dos talentos, você vai ver que a maioria das pessoas vão interpretar talento dessa forma, tá? Mas está errado, não é porque a maioria faz que está certo. Está errado, talento tem nada a ver com isso. Outra palavrinha também que perdeu o significado para nós hoje é a palavra usada por Paulo, a palavra mistério. Paulo usa isso constantemente nos seus escritos. Eu vou citar para vocês aqui, Romanos capítulo 11, versículo 25 e 27, Romanos 16, 25, 1 Coríntios 2, do 1 ao 2, 1 Coríntios 2, do 7 ao 8, Efésios 1, Efésios 3, Efésios 6, Colossenses 1, Colossenses 2. São algumas vezes aqui que Paulo usa a palavra mistério. Agora, o que é que significa mistério para nós hoje? Dependendo da igreja que você for, se alguém falar, ô mistério, pronto, aí as coisas já vai para outro sentido, né? O que é mistério? Será que mistério é algum mover, alguma coisa que acontece no meio do culto, né, que as pessoas ficam eufóricas? O que é mistério para Paulo? A pergunta sempre é, o que essa palavra significava para Paulo? Não importa o que significa para nós hoje. Não importa o que significa para as pessoas hoje. O que significava mistério para Paulo? Mistério para Paulo significa uma verdade que outrora estava oculta na antiga aliança, mas que na nova aliança foi descortinada diante dos olhos dos leitores de Paulo. Que verdade é essa? Mistério para Paulo é uma referência direta ao Evangelho. Aquela verdade que outrora estava oculta, mas que foi pelos apóstolos e profetas na nova aliança descortinado, foi aberto. É como uma cortina que estava fechada, em que você consegue ver alguém atrás, a silhueta por conta da luz. Você não sabe muito bem quem é, mas você sabe que tem uma pessoa ali. E de repente os apóstolos de um lado, os profetas da antiga aliança do outro, puxam a corda e abre a cortina e está ali revelado o Senhor Jesus Cristo. Então essa é a ideia de mistério para o apóstolo Paulo. Então é muito importante que você tenha isso em mente, para que você não faça confusão na sua cabeça. Então, ao interpretar uma passagem ou uma palavra, a sua meta é determinar o sentido dela para o autor, quando ele escreveu. Lembra daquelas perguntinhas, ou das 6 perguntas que nós fazemos ao texto? Aqui nós vamos usar uma das perguntas. Deixa eu puxar ela aqui para vocês. Qual pergunta nós puxamos aqui? Qual isca nós jogamos num texto? Você encontrou a palavra mistério agora. Tem algumas iscas que você tem que jogar aqui. Que isca você joga? O que? Isso. Agora acrescentou. Antes é o que significa. Agora temos um acréscimo aqui. O que significa para o autor? Exatamente. O que essa palavra significa para o autor? Isso é importante demais. Então, todas as vezes que você estiver diante de um texto sagrado, a primeira coisa que você vai fazer é exatamente isso. O que esse texto significa para Paulo? O que esse texto significa para João? O que esse texto significa para Tiago? Se a sua conclusão for diferente da intenção do autor, acende uma fogueira e pula nela para o seu herege, porque é isso que você merece. Tá? Vamos lá, alguém quer fazer algum comentário, ou talvez recordou aí na sua mente de algum exemplo de pessoas que interpretaram a palavra de maneira diferente do autor? Se você tiver alguma coisa na sua mente, alguma lembrança, pode até confessar mesmo que foi você que falou isso, não tem problema não, aqui faz parte, né? Algumas das besteiras que eu falo aqui, eu também falei na vida real, então fica tranquilo.
A mais comum é onde 2 ou 3 estão ali Deus está, né? Tá, isso eu vou falar na regra 12, tá? Eu vou entrar na próxima regra já. Se ninguém tiver mais nenhum exemplo, né, fora dessa do candião, eu vou para a regra 12 e aí vou usar o exemplo do candião. Vamos lá para a regra 12, então? Princípio 12. Interprete a palavra em relação à sua sentença e ao seu contexto. Eu vou dizer algo para vocês. Eu gosto muito de manga. Vocês sabem que eu fui para o Brasil, né? E eu gosto muito de manga. Agora, peço a vocês que interpretem o que eu quero dizer com isso. O que eu quero dizer? O que vocês acham que eu estou tentando dizer para vocês? Que eu gosto da manga, da fruta? Mas é que eu vou continuar a frase. Eu estive no Brasil recentemente, estava muito calor. E lá, eu tive que usar camisa de manga curta. Eu não gosto, eu gosto de camisa de manga comprida. Então eu gosto de manga, mas manga curta. Veja, agora mudou. Né? Se você não entender o restante da minha frase, você pode se confundir. Né? Eu gosto de manga. Depende do que é manga. Manga pode ser uma fruta, manga pode ser uma parte da camisa. Se você não respeitar o contexto ou encaixar a palavra manga dentro do contexto, dentro da sua sentença como um todo, você vai cometer esse tipo de erro. Vou dar um exemplo para vocês de uma palavra que a gente usa muito, a palavra fé. O que significa a palavra fé? Vamos lá, o que significa a palavra fé? Você tem microfone aí, Bi? Seu lado. Você que falou. Não, mas eu sei alguém. Repete aí, vai jogou o Juninho na bomba lá. Jogou a dinamite na mão do Juninho e correu. Trairão, bicho. Mas em Hebreus 11:1 tá escrito a respeito, né? Sim. É certeza daquilo que se espera, alguma coisa assim. Isso, tá certo, é isso aí, tá bom. Ok, fé tem essa ideia de Hebreus 1. Agora, se eu pegar o conceito de fé em Hebreus 1 e jogar isso, 11:1, desculpe, e jogar isso para todos os textos em que aparece a palavra fé, vai dar certo? Não vai dar certo. Não vai funcionar. Por exemplo, Gálatas 1:23. Lá em Gálatas 1:23, o apóstolo Paulo, quando fala da fé, ou também em Efésios algumas vezes, fé para Paulo, em textos como esse, ou outros textos, significa a doutrina do Evangelho. Lembra do que está escrito em Judas, que ele manda nós batalharmos pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos? O que é fé? Ele está entregando. Os apóstolos entregaram uma convicção? Não. Eles entregaram a fé doutrinária. Né? Nós professamos a fé cristã. Nós não usamos assim? O que é professar a fé cristã? É professar um conjunto de doutrinas que nós cremos, né? Que advém do cristianismo, evidentemente. Em Romanos capítulo 14, 23, por exemplo, fé para Paulo ali é convicção. É fazer a coisa com convicção. Então veja que a palavra ela tem significado diferente dependendo do seu contexto. E é muito importante porque às vezes você vai usar uma Bíblia de referência para fazer seu estudo e você está lá estudando sobre fé. Aí você pega as referências. Aí você foi lá para Hebreus, aí depois mandou você para Gálatas, depois mandou você para Romanos, e você vai interpretar tudo aquilo como fé é aquela convicção que nós temos. E não é isso, né? Então, tem que respeitar o contexto. Agora, olha que interessante, em João capítulo 1, versículo 10, ali nós temos a palavra mundo, que aparece 2 vezes, e essa palavra mundo que aparece em João tem 2 significados diferentes, no mesmo texto. Vamos lá, alguém leia para mim João 1:10, por favor. Oxe, ninguém vai ler, não? Olha lá, o Rodrigo está do outro lado. Olha o Emerson aqui. Pode pegar o Emerson, está mais perto.
O Verbo estava no mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo 1:10, não o 1:10. conheceu. 1:10. Tá bom. Ah, tá bom. Ah, Romanos João. não. É João. João. Ok, pode ler de Certo. novo. Pode ler de novo. O Verbo estava no mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha aí, o mundo, o verbo, o mundo foi feito por ele. O que é mundo aqui? O que é mundo aqui? A criação, certo? Tudo que foi criado na criação. O mundo foi feito por intermédio dele, Jesus como criador de todas as coisas. Agora a seguir vem, mas o mundo não o conheceu. Agora, mundo é que é criação? Mundo é o que agora? A sociedade, isso, as pessoas. Né? O mundo caído, não o conheceu, não o universo criado, não o planeta Terra. Veja, é um exemplo bem interessante que você encontra a mesma palavra no mesmo texto, com significados diferentes. Eu vou pronunciar algo aqui que não é meu, tá? É de um dos pais apostólicos, os pós-apostólicos lá do 4º século. A igreja é como a arca de Noé. Eu estou dando um discurso para vocês aqui. Meus irmãos, a igreja é como a arca de Noé, dá um infarto, cair e morrer. Aí vocês vão começar a pensar, o que será que o pastor quis dizer? E aí vocês vão conjecturar o que eu quis dizer. Estou morto e eu quero que vocês conjecturem agora. O que você acha que eu quis dizer com essa afirmação? A igreja é como a arca de Noé. Alguém poderia usar a sua criatividade? Não use sua criatividade na interpretação, tá? Fica a dica. Mas aqui você vai usar a sua criatividade. O que significa a igreja como a arca de Noé para o cono, que está perto aí? Os caras estão apontando para você. Eles querem ouvir sua voz. O que você acha que significa, Rafael? A igreja é como a arca de Noé. A hora de falar besteira é agora, filho. Para mim falar, então, é que a igreja vai estar protegida quando vier o dilúvio. Algo assim, né? Quando vier alguma tempestade, a igreja vai estar protegida. E agora? Quem mais? Candião criativo. Só os escolhidos vai estar dentro da arca. Já foi lá na doutrina, lá, né? Quem mais? Bora lá. Agora que o Juninho vai falar. Bom, dentro da arca tinha vários animais, né? Reuni... Você está chamando seus irmãos de animais, é isso? Tinha os répteis, tinha animais carnívoros, então a igreja é cheia de pessoas imperfeitas, né? Cheia de cobras, ex-cobras. E também tem a questão do fedor, né? É o pecado, né? Cheio de pecador lá dentro. Esse Juninho. Agora eu tive um pouco mais de tempo para pensar, mas pode ser também a preservação do povo de Deus. Tipo assim, Foi para a teologia da aliança, você viu? Isso aí. Olha lá, olha ver o Hermes. Fala lá. Agora todo mundo quer ser Sua criativo. vez, Hermes. Favora aí. Faz teu nome. Está relacionado também à questão da própria salvação, né? Citando o Novo Testamento, Exatamente. que citou. Ok. Bom, essa frase não é minha, segundo dizem, é uma frase de Agostinho de Hipona. Ele disse assim: a igreja é como a arca de Noé. Se não fosse a tempestade lá fora, ninguém suportaria o cheiro lá dentro. E agora? Quer ver? Tem um significado diferente. Evidentemente que ele estava fazendo uma crítica à igreja naquela época, né? Uma crítica bem aberta, né? Ele estava fazendo uma crítica, as pessoas só tinham aquele caminho naquela época, e elas estavam permanecendo mesmo naquela instituição que estava corrompida naqueles primórdios, porque não tinha outra opção para elas, né? Então elas se enxergavam como pessoas que estavam dentro de uma arca de Noé, cheio de bicho fedido, imagina o cheiro dentro da arca, deve ser bravo, né? Imagina tudo aquele animal fazendo as suas necessidades ali, né? Então, veja, se você não interpretar a palavra com relação à sua sentença e o seu contexto, a gente pode chegar em qualquer lugar. E é isso que a maioria dos pregadores fazem por aí. Eles pegam um texto ou qualquer frase que seja e chegam onde eles querem. Né? Eu posso chegar onde eu quiser com isso aqui. Olha quantos caminhos apareceram aqui. Tão somente porque vocês desconheciam o resto da frase.
O problema é que as pessoas, elas estão com o texto bíblico, tem um versículo, o versículo continua. Então as pessoas param ali, amputam o texto, e aí daqui, filho, você pode usar sua criatividade. Pode falar o que você quiser com o texto, você pode desvirtuar o texto à vontade, tá? Então é muito importante entender isso. Eu vou colocar uma imagem para vocês, não vai dar para ler aqui, dá para ler, né? Embaixo. Está aí um número escrito no chão, tem um cara falando que é 6, o outro está falando é 9, não é truco não, tá? 6, 9, e aí está escrito assim: só porque você está certo, não significa que eu esteja errado, você apenas não viu a vida do meu lado. O que vocês acham disso aí? É bonito isso aí, né? Talvez compartilhar no Facebook, vocês vão até curtir, talvez, né? É? Coach, né? É. Tá certo isso aí? É. Não serve, por quê? É porque tem uma interpretação que o autor pretendia, né? Uhum. Tem uma intenção que o autor pretendia. Sim, ok, exatamente. Tá lá o número no chão, né? Eu acho que é o 6, você acha que é o 9? Quem está certo? Bom, quem está certo é quem conseguiu acertar o que o autor pretendeu escrever. Ele, quando fez, ele fez um 6 ou um 9? O que ele escreveu ali? Um 6 ou 9? Se ele escreveu um 6, o cara que falou o 6 está certo, o cara que falou o 9 está errado. É exatamente a intenção do autor. A maneira como ele escreveu. Agora, essa frase não tem nada a ver. Tem nada a ver, porque a pessoa que escreveu, ela não escreveu 2 números ao mesmo tempo, ela escreveu um, ela tinha uma intenção. Deixa eu escrever aqui para não esquecer que eu guardei 6 frutas ali no negócio. Escreveu 6, e não pode ser 9. Tá? Agora aqui tem uma história que eu quero contar para vocês, para ilustrar esse ponto. Havia um vilarejo de cegos, e é um vilarejo que só tinha cego, todo mundo ali era cego, os cegos iam morar todos ali, eles se davam bem, era um vilarejo apropriado para eles, e aí eles começaram a ouvir, anunciar num carro que estava passando, anunciando que o circo estava chegando na cidade, que o circo ia passar pela cidade, e o elefante era o grande personagem ali, que era o ápice do evento, do circo, era o tal do elefante. Venha conhecer o elefante africano. Venha conhecer o elefante, não sei das quantas. E aí os cegos, naquele vilarejo, ficaram com uma dúvida. Eles nunca viram um elefante? Eles nunca tinham ouvido falar de um elefante? Aí eles começaram a perguntar entre eles, o que será que é um elefante? O que é um elefante? E eles não sabiam, e começaram, procura aqui, procura dali, ninguém sabia o que era um elefante. E de repente, então, os sábios ali se reuniram para conversar e procuraram o dono do circo e disseram, olha, o seu show não vai ter muito sucesso aqui, porque ninguém sabe o que é um elefante. Seria possível permitir que 3 cegos da minha tribo ali, do meu vilarejo, toquem no elefante? Pessoas que têm um tato muito bom, assim, e você permite que eles toquem um elefante para que eles definam o que é um elefante? O dono do circo falou, claro, sem nenhum problema. Então, os 3 cegos foram apalpar o elefante. Um chegou lá, apalpou a pata do elefante. O outro apalpou a tromba do elefante. E o outro apalpou o rabinho do elefante. E aí chegaram à conclusão. O que apalpou a pata, ele disse, eu sei o que é o elefante. O elefante é um tronco de árvore. Aquela pata gigante. É um tronco de árvore, é duro. O que apalpou a tromba do elefante, chegou à conclusão de que o elefante é uma mangueira. Eu sei o que é elefante é uma mangueira. E aquele que apalpou o rabo do elefante, chegou à conclusão de que o elefante é uma corda. Os 3 estão errados. Qual é o erro aqui? Qual o erro dos 3? Exatamente, é preciso apalpar todo o elefante para que você tenha uma compreensão melhor do que é um elefante. Agora, olhando para o texto, quando você está diante de um texto bíblico, o que você tem que fazer? Você tem que apalpar todo o texto. Você está diante de um versículo, você tem que apalpar os versículos seguintes, o contexto imediato. Você tem que apalpar o capítulo seguinte, o capítulo anterior. Você tem que apalpar o livro como um todo, para você ter uma compreensão melhor de um versículo
que às vezes são usados de forma isolada, porque as pessoas só apalpam o versículo isolado. Eu vou mostrar para vocês agora que as palavras podem mudar de acordo com o seu tempo, né? Vou usar duas afirmações parecidas, que vocês vão ver que tem significado totalmente diferente. Essa daqui, a maioria de vocês já ouviu, apóstolo bom é apóstolo morto. O que significa isso aqui? O que significa isso aqui? Pode falar. Pelo contexto que muitos hoje se levantam como apóstolos, a questão é que o apóstolo morto é aquele que viveu no período apostólico, que foi testemunha ocular que conviveu com Jesus Cristo, e aí só esses são os apóstolos, não mais os que vieram depois, se dizem apóstolos. Isso, a ideia é essa. Apóstolos verdadeiros são os apóstolos lá do primeiro século, aqueles que morreram. Por isso o apóstolo bom é o apóstolo que está morto. Apóstolo Valdomiro Santiago, essas palhaçadas que tem por aí, que estão vivos, esses não são apóstolos bons, porque não são apóstolos, essa é a verdade. Tá? Então, essa frase ela é bem conhecida, ela é antiga, né? É uma frase que a maioria de vocês já viram, e a ideia dessa frase é isso. Não é dizer que queremos que os apóstolos de hoje morrem por aí, não é ameaça de morte para ninguém, não. Tá? Mas, essa mesma frase, mudando o sujeito, ela fica um pouco diferente. E agora? Essa frase usada hoje, bandido bom é bandido morto, significa o quê? Significa o quê? Quando as pessoas usam isso na internet, significa o quê? O que elas querem dizer? Tadinho do bandido, As que defendem o bandido. Aí outro vai dizer, o bandido? ele era tão bom, era uma pessoa tão boa. Aí um outro vai dizer, mas era bandido. Mas se eu falar assim, bandido bom é bandido morto. Não. Depois que morre a mãe fala que é um anjo, né? Quando a pessoa diz, essa frase geralmente é usada quando você vê algum vídeo, algum trecho onde o criminoso vai assaltar alguém, e aí a vítima reage, mata o bandido, e alguém coloca na internet, bandido bom é bandido morto. O que essa pessoa quer dizer? Não vale nada, que bandido vivo é uma desgraça. O bandido bom é aquele que morre, né? Porque não vai roubar mais a gente. Então percebe que a palavra, eu só mudei o sujeito, né? E ela tem significado diferente. Por quê? Porque o tempo muda, né? Os tempos mudam. Agora, apóstolo bom é apóstolo morto, significa uma coisa boa. Bandido bom é bandido morto, significa uma coisa ruim, né? Muda completamente. E no texto bíblico é a mesma coisa. Você tem que apalpar o todo, levando em conta sempre o seu contexto. Eu vou colocar aqui um trecho de Mateus capítulo 3, versículo 11 para vocês. É um trecho também que precisa ser apalpado como um todo. Aqui nós temos aqui uma afirmação. João Batista está dizendo assim: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Agora, atente-se para esse versículo aí, 11. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando a gente olha para aquelas iscas que nós temos que jogar no texto, nós fazemos uma pergunta. A pergunta é, o que é fogo nesse texto? O que significa fogo nesse texto? Então, você pode me dizer o que você ouve por aí acerca desse texto? O que significa fogo aí? O que você ouviu por aí, o que você mesmo defendeu no passado? Fique à vontade. O que significa fogo enquanto eu pego minha Bíblia ali? Que o pessoal diz por aí que é batismo com o Espírito Santo? O pessoal diz bastante isso, né? Mas será que entender que essa palavra fogo significa batismo com o Espírito Santo é apalpar o elefante todo? Ou é apalpar apenas uma parte? Vamos abrir o texto sagrado. Quero ler com vocês, junto com vocês, fazendo esse exercício de Mateus capítulo 3. Vamos dar uma olhada no contexto. E o contexto vai nos ajudar. É sempre importante interpretar a palavra com relação à sua sentença e ao seu contexto. Esse é o princípio 12. Então, a palavra está dentro de uma sentença e está dentro de um contexto. Eu vou ler aqui para vocês. Vamos lá.
Eu vou voltar aqui para o versículo 11, que é o texto que eu acabei de ler. Né? Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno, nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. A pergunta que você precisa buscar, a resposta que você precisa buscar é: o que é fogo? O que significa fogo? Qual era a intenção de João Batista, que falou isso aqui, quando ele pronunciou isso? Lembre-se, a intenção do autor, que importa, regra anterior. E agora, fogo dentro da sua sentença e o seu contexto. Como é que nós fazemos para identificar? Nós temos que recorrer ao contexto. Será que a palavra fogo aparece no contexto? Outra pergunta, em que contexto foi dito isso? Será que ele estava falando no contexto de avivamento dentro de uma igreja? Ou será que ele estava falando num outro contexto? Vamos ver o contexto. Versículo 7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: opa, o contexto me mostra que João Batista estava se dirigindo a quem? Aos irmãos da igreja? Fariseus e saduceus, os religiosos da pior estirpe. E aí João Batista disse assim a eles: ô meus irmãos queridos, graça e paz. Ele não era Batista, não. Ele disse assim: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Qual é a mensagem de João Batista? Vocês não vão fugir de uma ira que se aproxima. E por que ele usou a expressão raça de víbora dentro dessa expressão como um todo? Fugir da ira que se aproxima. Naquela cultura, naquela época, e ainda hoje em alguns lugares, quando se planta, ou quando você precisa preparar a terra novamente, depois da colheita, o que se faz? Taca fogo. Taca fogo. E você sabe que no meio das plantações tem várias víboras, serpentes ou qualquer outro tipo de coisa. O que acontece? Quando o fogo é aceso, elas fogem. Evidentemente elas fogem. João Batista está dizendo para eles: olha, vocês não vão fugir da ira que se aproxima. Ira que se aproxima é a coisa boa ou coisa ruim? Principalmente falado por um fariseu. Lógico que é uma coisa muito ruim, né? E aí ele continua: deem frutos que mostrem arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que desta pedra Deus pode lhe fazer surgir filhos de Abraão. Ou seja, vocês não são nada. Agora, veja o versículo 10. A palavra fogo vai aparecer aqui literalmente. Ó. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Fogo significa quê? O que significa? Juízo. Certo? Agora pula o versículo 10, o versículo 11. Vamos para o versículo seguinte, versículo 12. Ele termina dizendo assim: ele traz a pá em sua mão, ele limpará a sua ira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Fogo significa o quê? Juízo. Agora, se fogo significa juízo no versículo 10, se fogo significa juízo no versículo 12, se de forma indireta no versículo 7 também significa fogo por conta das víboras que fugiam quando o fogo era ateado, como é que eu posso então afirmar que no versículo 11 fogo significa batismo? Batismo o quê? Você falou Espírito Santo? Como é que eu posso afirmar isso? Eu não posso afirmar isso. E aí, se você observar a parte final, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que é que João Batista está dizendo aqui, dentro desse contexto? Ele está falando que quando ele vier, que é Jesus Cristo, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. O que ele está nos mostrando claramente é que todos os seres humanos serão batizados. O problema nosso é a palavra batismo aqui, né? Mas todos serão batizados, ou com fogo ou com o Espírito Santo. Os que creem em Cristo Jesus são aqueles que foram batizados com o Espírito Santo. Os que não creem serão batizados com esse fogo, que é o juízo. Simples assim. Os fariseus não creiam em Jesus, não criam na mensagem de João Batista, eles seriam batizados com o fogo. Tem mais tempo? Não, né? Não, que pena. Essa é a parte mais triste. Pode falar rapidinho para... Quanto tempo ele tem, Felipe? 2 minutos.
E já rápido. ora então daí. Não, rapidinho. Só fiquei na dúvida, na princípio 11, em relação à palavra, você mostrou um exemplo onde Paulo colocou, onde a palavra mundo tem dois sentidos, criação e sociedade dos homens. A minha dúvida, não sei se aplica a mesma coisa, porque quando eu ainda acredito, eu era arminiano, eu usava muito aquele texto de João 3,16 para dizer que aquele mundo em que João fala, porque Deus amou o mundo, estaria se referindo a todas as pessoas, como se todas as pessoas devessem ser salvas. Aí, depois de estudar, tinha a questão do lexo, onde João usa a palavra mundo em outros sentidos. Mundo ali não significa todas as pessoas, mas todas as etnias. Deus amou todas as etnias, não fez distinção de nenhuma das etnias, por isso ele amou todas. E o texto de 1 João 15, que ele fala sobre não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Então o mundo ali seria a sociedade dos homens. É a mesma coisa? A mesma coisa. Mesma coisa. São Ele usou dois diferentes, né? Essas duas palavras diferentes. E agora, lá para João 3,16, uma pergunta muito importante a ser feita, algumas perguntas, né? A primeira é, para quem foi dito isso? Sim. As pessoas pegam o versículo 16, porque tem a narrativa de Nicodemos todinha, né? E se esquece que está falando com um fariseu, uma autoridade entre os judeus. Né? E aí você precisa pesquisar as características de um fariseu, qual era a sua crença com relação à salvação do povo de Israel. Então, o que acontece? Vou tentar ser mais breve possível aqui. Vou tentar, né? Não atraso o culto. Ele disse, João 3,16, para Nicodemos, um judeu, que acreditava piamente, por conta de ser um fariseu, que a salvação era exclusiva dos judeus. O versículo 16 é um tapa, dentre outros tapas que Jesus deu na fuça do fariseu ali, é um tapa na fuça dele mostrando que, na verdade, Deus tem pessoas que salva de outras etnias. Como eu sei disso? Quando eu chego no capítulo 4, a construção que João faz, capítulo 4, Jesus vai até Samaria, odiado pelos judeus. E aí ele permanece com os samaritanos por 3 dias, e no final desses 3 dias, os samaritanos chegam à conclusão, este é o Salvador do mundo. Então, olha a intenção de João ao colocar essas duas histórias lado a lado. Quis mostrar que a salvação não era exclusiva dos judeus. Ela também era para pessoas fora do arraial judaico. A prova disso é o capítulo seguinte. Tá? Sim, de forma bem resumida. Faz a oração então e vamos começar.